O Conselho Nacional de Justiça e a Caixa Econômica Federal assinaram um termo de cooperação técnica para facilitar a movimentação de recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, dos trabalhadores presos no sistema penitenciário. O acordo está gerando grande debate na sociedade, porém de maneira polêmica. Para falar sobre o assunto está na linha conosco a advogada Alessandra Barbieri, responsável pela área penal e previdenciária do Graça Advogados Associados. Tudo bem, Alessandra? Tudo bem. Primeiramente, Alessandra, explique para o nosso ouvinte como vai funcionar esse termo de cooperação técnica. Bom, esse termo de cooperação ele tem o objetivo de facilitar a movimentação das contas de FGTS dos presidiários. Na verdade, quando a gente diz facilitar, na verdade não é facilitar a vida do presidiário, mas sim o acesso a esse direito que ele tem de movimentação das contas, né? Uma grande dúvida que surgiu a respeito disso foi se eles teriam benefícios assegurados além do cidadão comum. Na verdade, não. O acordo só prevê uma movimentação dessas contas de maneira mais facilitada, ou seja, hoje, com esse acordo, o presidiário não precisa mais se deslocar até uma agência bancária. Ele pode fazer esse saque de forma a requisitar isso ao juiz da execução penal e o juiz vai encaminhar essa documentação à Caixa Econômica. Essa documentação vai ser analisada pela Caixa e se o presidiário preencher os requisitos para a movimentação da conta, ele vai poder fazer essa movimentação sem a necessidade da presença física dele na agência. Então, esse é um benefício, na verdade, para toda a população, né, que vai ter uma redução de custos para esse deslocamento do preso até a agência e também vai ter uma redução do risco dessa circulação, né, desse presidiário até a agência bancária. Então, vai funcionar basicamente dessa forma. O presidiário faz uma requisição ao juiz da execução penal e o juiz encaminha esse pedido à Caixa Econômica. Perfeito. Essa medida ela tem sido discutida de maneira, eu diria, equivocada pela sociedade. Por que isso acontece? Porque a sociedade está assim, predisposta a entender qualquer tipo de benefício ao presidiário de forma negativa, né? A sociedade tem feito um clamor muito grande por justiça. Enfim, a gente tem enfrentado fatos gravíssimos, né, envolvendo a questão da criminalidade e o próprio sistema prisional também. Então, qualquer tipo de anúncio de que a vida do presidiário vai ser facilitada gera um certo desconforto, né, na sociedade. E aí a sociedade fica predisposta a entender esse acordo como uma vantagem ao presidiário, quando na verdade ele não significa uma vantagem ao presidiário. Significa uma facilitação desse acesso que o presidiário já tem direito, ou seja, hoje o presidiário sai da cadeia com um aparato policial, ele precisa de uma escolta para ir até uma agência bancária, não raro as vias têm que ser isoladas, né, as vias de acesso, as ruas, enfim, têm que ser isoladas para que ele possa fazer esse acesso, e também a agência bancária, às vezes precisa ser isolada para que ele possa fazer essa movimentação. Então, isso representa um prejuízo muito grande para o Estado, para a sociedade, de uma maneira geral, né? Então, evitando-se todo esse custo e evitando principalmente esse risco, quem ganha é a sociedade, né? Então, como tudo tem dois lados, nessa questão também existem os dois lados, mas infelizmente o enfoque que é dado é somente do lado de que isso beneficia o presidiário, né? E não a população de uma maneira geral. Então, se o enfoque for dado dessa forma, fica mais claro de que a população também ganha com esse tipo de procedimento. Bom, além dos benefícios que você já citou aí, dessa questão de não ter que sair, enfim, no financeiro, há uma estimativa de quanto se vai economizar com essa medida? Olha, não existem números precisos a respeito disso, né? Eu acredito que, inclusive, até o governo federal não tem esse levantamento de quanto se vai economizar com essa medida. Os casos, na verdade, também são
isolados por Estado, né? Os custos são suportados pelo Estado, na maioria das vezes, então cada Estado vai ter uma realidade. Hoje estima-se que cada preso custe para o Estado cerca de R$ 3.000, não incluídos aí os custos para esse tipo de deslocamento, né? Porque não são todos os presidiários também que têm direito à movimentação de fundos do FGTS, né? Das contas. Então, não se tem, assim, uma estimativa precisa a esse respeito. Infelizmente, esses dados a gente não conhece. Mas não é difícil a gente avaliar que os custos são altos, né? E são verbas, são recursos que estão sendo utilizados para essa finalidade, que poderiam estar sendo utilizados para outras finalidades sociais importantes, né? Que existem várias defasagens aí, déficits que a gente precisa cobrir, que infelizmente existem esses custos hoje que são deslocados para isso. Então, é uma economia importante em termos desse tipo de custo que eu acho que o Estado vai fazer. O Estado e às vezes até o governo federal, né, em se tratando de recursos federais. E em relação aos, você tinha mencionado os requisitos para que os detentos têm que cumprir uns requisitos mínimos para poder sacar o FGTS. Muda alguma coisa em relação a esses requisitos mínimos? Quais são eles, enfim? Absolutamente nenhuma mudança em relação aos requisitos para que seja possível movimentar as contas do FGTS. A Lei 8.036 de 1990, ela elenca no artigo 20 vários requisitos, várias situações, na verdade, que o titular precisa cumprir para que ele possa sacar o fundo de garantia. Esses requisitos continuam valendo com esse acordo, nada foi mudado em relação a isso. Então, o presidiário que preenchia um daqueles requisitos, que satisfazia uma daquelas situações, ele já tinha direito à movimentação do fundo, ele continua tendo o direito à movimentação do fundo, isso não mudou. Então, são exemplos de inatividade da conta por mais de 3 anos, quando a conta para de receber depósitos, doença grave do titular ou de alguém da família. Enfim, são várias situações onde é possível se movimentar o fundo de garantia. Essas situações continuam valendo após a vigência do acordo, isso não mudou. Na verdade, o que mudou foi a forma de movimentar a conta, a forma de sacar o fundo, né? E não as situações que podem possibilitar o saque. Então, só para deixar claro para o nosso ouvinte, não é, ele não pode sacar esse dinheiro em qualquer circunstância. Eu vou sacar o dinheiro porque eu quero sacar. Existem condições para que ele possa sacar esse dinheiro, né? Exatamente, as condições são as mesmas para que eu, para que você, para que qualquer outro cidadão que seja titular de uma conta do FGTS possa movimentar essa conta, possa fazer esse saque. Então, em situações de aposentadoria, por exemplo, em situações onde o titular é acometido de uma doença como AIDS, né, como uma doença grave em fase terminal. Então, são situações pré-estabelecidas pela lei, onde o presidiário só vai ter direito a sacar esse fundo se ele preencher um daqueles requisitos. Perfeito, Alessandra. Há algum tema que a gente não tenha abordado aqui que você queira abordar? Suas considerações finais. Eu gostaria só de frisar que esse tipo de acordo firmado pelo CNJ com a Caixa Econômica, ele não é inédito, já foi feito algo semelhante com o Ministério das Relações Exteriores, no caso dos brasileiros que vivem no exterior e que antigamente precisavam vir até o Brasil para sacar os valores do fundo de garantia. Hoje em dia, após esse acordo firmado, se salvo engano foi em 2011, que esse acordo foi firmado, os brasileiros que residem no exterior, eles já podem fazer o saque estando no país de origem, no país onde eles estão. Eles não precisam vir até o Brasil para fazer esse saque. Então, o objetivo desse acordo firmado também agora com o CNJ, na essência, é o mesmo. É que se evite esse custo de deslocamento para que a pessoa possa fazer o saque pessoalmente, né, para que o titular possa fazer o saque pessoalmente. Então, não é um acordo inédito, já deu certo com os brasileiros que vivem no exterior, que estão impossibilitados de vir ao Brasil, né, por uma questão de recurso também, porque às vezes o que eles têm no fundo não compensa o deslocamento até o Brasil, e aí eles deixam de sacar esse valor em virtude disso. Então, a mesma dinâmica vai ser utilizada também agora com os presidiários que tinham carteira assinada antes da prisão, isso também precisa ser
dito, que não são todos os presidiários que têm direito a isso, é somente quem tinha carteira assinada e tinha esses recolhimentos em fundo, né? Então, acho que essa é uma questão importante, eu acho que isso é um avanço democrático muito grande, toda a população se beneficia, né? E eu acho que é motivo de comemoração pela sociedade, e não de desconfiança, né? Essa medida, só para finalizar, ela primeiro vai ser adotada lá no estado de Minas Gerais, é isso? E depois vai para os outros estados. Pode falar, desculpa. Não, era só isso, era só para confirmar isso. A medida vai ser adotada em Minas Gerais. A gente tem informação de que vai ser iniciado pelo estado de Minas, por uma questão de teste realmente, mas segundo a Caixa Econômica, em poucas semanas esse sistema deve estar funcionando em todo o território nacional, porque eles já têm condições para fazer essa operacionalização. Muito bem. Alessandra, muito obrigado pelas informações. Eu é que agradeço e a gente está à disposição. Muito obrigado. Obrigada. Eu conversei com a advogada Alessandra Barbieri, responsável pela área penal e previdenciária do Graças Advogados Associados, sobre o termo de cooperação técnica para facilitar a movimentação de recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço dos trabalhadores presos no sistema penitenciário.